Boa noite. Aqui estamos com mais um programa 54 Minutos, transmitido em cadeia nacional pelas emissoras que compõem a Rede Brasil da Fundação Roquete Pinto. Nosso entrevistado de hoje é o vice-presidente mundial da Motion Picture Association, Harry Stone. Ele é o responsável pela distribuição e marketing de todos os filmes de Hollywood no mundo inteiro. A great day, comrade. One of your submarine captains has gone insane. We sail into history. He wants us to facts. Are you willing to bet your life on that? See it. Sean Connery, Alec Baldwin, The Hunt for Red October. Americano, naturalizado carioca, vive no Rio há quase 40 anos, casado com a brasileira Lúcia Stone. É querido e admirado por nossos artistas, políticos, jornalistas e socialites de todos os quadrantes. Nós o chamamos carinhosamente de embaixador de Hollywood. Harry Stone é uma espécie de mito e vai nos contar hoje alguns de seus segredos. Para conversar com Harry Stone, convidamos esta noite o jornalista Murilo Melo Filho, o advogado e professor Alexandre Camacho e o empresário Hélio Cipriano. Harry Stone, a nossa música, até a nossa literatura, já conseguiu ultrapassar as nossas fronteiras. Mas por que é que a produção cinematográfica brasileira não consegue essa penetração no mercado internacional? Bom, realmente já tenho 2 ou 3 filmes que têm conseguido mercado. Mas tem que ser realmente o filme, a produção, a grande script e bons atores todos para conseguir o mundo. Isso é possível e o Brasil vai chegar lá. Murilo. Meu caro R, você é um homem que acompanhou de perto os últimos 40 anos da política brasileira. Você conheceu e conviveu de perto com todos os presidentes da República nesse período, desde Getúlio, Juscelino, Jânio, Jango, Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, Figueiredo, Sarney e Collor. Então eu lhe pergunto o seguinte, qual foi desses presidentes o que mais lhe impressionou? Bom, isso é uma pergunta muito difícil, Murilo, mas confesso que eu tenho, obviamente, algumas melhores relações que alguns, que outros, mas, obviamente, o primeiro, que era também meu padrinho de casamento, era Juscelino, que impressionou tanto eu como todo brasileiro. E, obviamente, outros têm sido bons amigos, como a própria Castelo Branco, e agora com o presidente Collor. Estou muito impressionado, especialmente com essas 3 presidentes. Camacho, sua primeira pergunta. Harry Stone, qual foi o motivo predominante que trouxe você ao Brasil? O que é que você veio fazer aqui a primeira vez que aqui apareceu? Camacho, você sabe que eu tinha a chance de ir a Londres, Tóquio e South America. Rio sendo o escritório para Motion Pictures para Latinoamérica. Eu achava que eu era mais o tipo, eu ia gostar mais da Latinoamérica, principalmente do Brasil, e se provou. Eu venho para jantar e fiquei quase 40 anos. Gostei muito. Cipriano. Harry, estando aqui há tanto tempo, e eu tive o prazer de conviver com você esses anos todos, você diria que o seu caso de amor com o Brasil foi a primeira e a última vista? Eu acho que foi mesmo, viu? Primeiro vista e continua sendo, viu, Hélio? Eu acredito, se vocês não me mandam embora, que eu vou continuar até o fim da carreira, mesmo aqui em nosso Brasil. Harry Stone, muita gente está falando mal do Brasil e principalmente falando muito mal do Rio de Janeiro, que há muita sujeira, que há muita violência. E o que você acha do Rio agora? Eu acho que como qualquer cidade, modificou, mudou, como New York, Paris, Tóquio, todas as cidades mudam. E essas pessoas que falam, também são um grupo que sempre vai falando de uma cidade ou outra, sempre vai achando coisas ruins, mas no fundo, a base são coisas boas e volta a ser ainda boas.
que pode falar mal de Rio, pode e fala mal de New York, de Chicago, de Germany, seja que for. Eu francamente acho que Rio é sempre uma elegante e bonita cidade, com modificações, dificuldades, população grande, mas a base é boa e vai continuar sendo. Meu caro R, você falou aí na sua amizade com o presidente Collor de Mello. Me ocorre lembrar o seguinte: no dia 14 de março, se não me engano, na véspera da posse, nós estávamos em Brasília e eu fui a uma recepção que você ofereceu no Hotel Nacional e o presidente Collor chegou lá inesperadamente e conviveu durante 1h30 com todos nós. Então eu lhe pergunto o seguinte: se você fosse ministro da Economia no lugar da ministra Zélia Cardoso de Mello, você assinaria o plano Collor? Eu assinaria. Eu acho realmente foi muito bem planejado, muito bem pensado, e se for uma falha ou outra, sempre vai ter pessoas que vai achar que não deve fazer isso é sério demais, etc. Como a imprensa mundial falou que é o mais dramático, mais sério de todos. Mas eu acho que no final tem se provado e está provando que precisava realmente estar sendo feito. E que no final, se o povo brasileiro continua patrióticos e continuar apoiando, eu acredito que esse plano vai mudar e vai modificar a economia do Brasil e que breve vai ser, mais uma vez, a grande economia. Camacho. Meu caro Harry, você sabe que você me surpreende muito, porque você tem uma mágica toda especial. Eu o conheci, pois eu quero saber como é que você faz essa coisa. Eu conheci no Palácio do Ingá, com meu inovidável amigo, o governador Amaral Peixoto, que já se foi, e Alzira. Naquele tempo, naquela ocasião, você estava debutando na sociedade política, para não falar na sociedade propriamente dita. De lá para cá, você conheceu todos os presidentes e todos os políticos em evidência, aqui no Rio e depois em Brasília. De modo que sempre você esteve em boa situação. Jamais você teve qualquer hostilidade. E eu gostaria de saber que bússola ou que remédio você usa para se manter sempre na crista dos acontecimentos, sem qualquer hostilidade. Você faz alguma mágica? Eu não sou David Copperfield, mas realmente, se for mágica dentro disso, foi sorte meu, porque realmente eu me lembro dessa época quando eu fui visitar Hernani Peixoto e Alzira, quase que eu cheguei aqui no Brasil, em Niterói, no próprio palácio. Gostei muito. Naturalmente, Alzira, até hoje, é muito minha amiga, e nós temos visto sempre, todos os anos, via os anos, e ela, quem sabe se ela me influenciou a gostar, e também achei muito fácil gostar dos brasileiros, porque, francamente, eles também foram muito simpáticos comigo. Então é fácil, você dá, ele dá, todo mundo fica feliz. Se isso é mágica, então, muito grato que está aqui comigo, viu? R, eu lhe pergunto o seguinte: qual é o título que mais o enobrece? Ser embaixador de Hollywood ou ser diretor da Motion Pictures? Eu acredito, uma vez que vocês tão gentilmente me deu o título de embaixador da Hollywood, como eu não posso ser embaixador, eu vou aceitar isso, viu? E eu me lembro uma vez que, num almoço em Porto Alegre, dado por governador Brizola nessa época, que ele me convidou a ficar nesse almoço e que foi realmente em homenagem ao embaixador da Tchecoslováquia. E nesse discurso, o governador Brizola também mencionou, por amizade, que também está aqui hoje, embaixador de Hollywood. Eu acho que todo mundo foi simpático, menos o próprio embaixador da Tchecoslováquia, que não gostou muito dessa referência, sendo que Hollywood não é um país que ele conhecia. Mas, pelo menos, é um título que você gentilmente me deu, eu gostei e fico ainda aceitando se você me chama isso. Mas agora com a perestroika, até lá na Iugoslávia, na União Soviética, em todos os lugares, você vai ser também simpático. Muito grato, viu? Pode ser agora, não? Acho que sim. Mudanças grandes. Cipriano. Mas, Harry, diga uma coisa. Alguma vez, algum embaixador americano sentiu ciúmes da sua tremenda penetração no país? Hélio, você é gentil dizer, mas
realmente eu tenho sido sorte de novo, porque os embaixadores, nós temos sido sempre bons amigos, e até eu confesso que mais que uma vez tem sido perguntando em conferências particulares certas maneiras ou sugestões meus para eles. Então talvez não seja nada de ciúmes, talvez seja amizade. Houve uma coisa aqui que me impressionou. Murilo Melo Filho disse que você era amigo de todos os presidentes. E ainda há pouco você falou, estando eu com Leonel Brizola, quer dizer que a sua penetração não é só na sociedade, não é só na política, não é só com o poder, também com os opositores, também com a oposição. Quer dizer que o PT, o PDT também gostam de Harry Stone? Como é isso? Se for o caso, eu aceito, porque realmente eu acho que a pessoa pode gostar, e não na política, você pode gostar das pessoas. Eu, pelos anos, tenho conhecido muitos deputados, senadores também, oposição não, mas eu acho que você, em minha posição no Brasil e lá no Rio Grande do Sul, que eu faço em outro país também, e ser amigo das políticas, e não decide que não é meu estilo porque ele é de tal partido ou outro. Eu sempre gostei de todos os partidos. Quer dizer, nunca teve essa de American Go Home em relação a você? Graças a Deus. Não recebi isso, não. Harry Stone, eu fiz uma pergunta a você sobre os presidentes brasileiros e agora me ocorre lhe perguntar sobre os presidentes americanos. Porque, se não me engano, eu estive com você num jardim da Casa Branca, num jantar oferecido pelo presidente Reagan ao presidente Sarney. Você me apresentou ao presidente Reagan. Eu nunca me esqueço disso. Então eu lhe pergunto o seguinte, qual é a sua impressão sobre os presidentes americanos de 20 anos para cá? Confesso que você mencionou, talvez por razões óbvias, meu favorito presidente, que era do Reagan, por razões tradicionais. Eu quero dizer que ele era poucos anos mais velho que eu, mas de qualquer maneira, em Hollywood, eu me lembro sempre vendo Ronald Reagan sentar quase muitas vezes sozinho, almoçando lá no Warners, e eventualmente, sendo presidente do país, eu tenho sempre boas relações e gostei disso. Outros presidentes, até com Carter e o próprio Bush, mas menos, mas também até o vice-presidente, que eventualmente pode ser presidente, não, é o Quayle, que vem do meu estado, em minha cidade. E nós chamamos cada um o Hoosier, que é o nome que eles dão para pessoas de Indiana. Será que essa preferência pelo Reagan é porque ele era artista de cinema e você é tão ligado ao cinema ou há outras razões? Eu acho que a base era isso, realmente. Ele, sendo um dos primeiros que eu sempre gostei como ator, e gostei como personalidade, e eventualmente seguindo a vida dele, até governador, fui visitá-lo em Califórnia, e até presidente. Eu me lembro uma vez também, ele é capaz de lembrar isso, que quando vem para o Festival de Cinema 400 anos de São Paulo, nós convidamos, como uma das pessoas para visitar, foi Ronald Reagan. E nessa época, ele tem aceitado, e se não for para começar no filme com Margaret Sullivan, ele viria como ator. Isso é a ligação com o Brasil. Aliás, essa penetração que ele tem aqui no Brasil, e que o Camacho disse muito bem, que há uma mágica qualquer, e há, porque há um limite para o profissionalismo. A parte humana é fundamental. Eu fui aos Estados Unidos e fui a Hollywood, sob as asas dele, sob a proteção dele. Quem me recebeu foi John Gavin, que atualmente é embaixador dos Estados Unidos no México. E aí eu pude sentir, deviam ter pensado que eu era uma pessoa importante na área, porque foi um tratamento de primeira linha, tudo planejado por ele aqui. Nessa sua simpatia aqui, qual é a parte de sua mulher? Eu sou mulher, então estou querendo saber. A Lúcia entra nisso como? Ela, por acaso, quando nós encontramos, ela já trabalhava para nosso embaixador. E eu, quando fui visitar o embaixador, logo que eu cheguei, Lúcia foi uma das primeiras pessoas que eu conheço. E começamos daí e foi até o casamento.
Lúcia gosta muito de cinema. Talvez não queria ser uma atriz, mas pelo menos ela aprecia. E ela tem ido muitas e muitas vezes nesses anos, Califórnia, Estados Unidos, obviamente, e tem visitado Hollywood profundo e aprendeu também como se faz filmes, etc. E gosta. Eu acho que até hoje. Harry Stone, nós falamos aí sobre o Reagan. Me ocorre lhe perguntar o seguinte: ele foi um bom político, foi um bom governador da Califórnia, foi um bom presidente dos Estados Unidos, mas parece que não foi um bom artista. Bom artista que ganha Oscar, não. Ele realmente, na época, foi mais apreciado que, por exemplo, hoje, mesmo se ele fosse jovem com o mesmo talento, eu acho que não ia ser o grande, não seria considerado um grande ator, isso mesmo. Ele foi mais um ator, vamos dizer, comum, mas ele tinha a cara que as pessoas gostaram. E ele impressionou as mulheres não como grande lover, etc., mas como uma pessoa que eles gostariam de conhecer, né? Quem são os grandes atores americanos, na sua opinião? Eu sempre gostei Walter Pidgeon, que já morreu, ele também visitou muito o Brasil. Eu acho que Paul Newman. E eu gosto mesmo de Tom Cruise, que há pouco tempo não ganhou Oscar, mas é um grande ator. E Gregory Peck também. Atrizes. Elizabeth Taylor era uma pessoa, não talvez uma grande atriz, mas sempre o sucesso. A Greta Garbo, que poucos dias, também muito cedo na vida. Greer Garson. E é difícil me vai além dos que mais idade tenho agora, porque você vai visitando, vendo eles tantos anos que você acha elas que são as melhores atrizes. Nós estamos chegando ao nosso intervalo. Eu vou deixar uma pergunta no ar para Harry Stone responder daqui a pouco, que é o seguinte: todo ano, um pouquinho antes da entrega do Oscar, o vencedor Harry Stone reúne um grupo de pessoas e passa sempre um filme que ele escolhe entre aqueles indicados para o Oscar. E é incrível, porque ele sempre acerta. Antes da própria academia dizer quem é o vencedor, ele já sabe quem é. Como é que ele consegue fazer isso? Daqui a pouquinho, Harry Stone vai responder. A partir de 1972, quando o sistema da televisão colorida foi oficialmente implantado no Brasil, significativas mudanças passaram a ocorrer na produção de programas e nas áreas comerciais e publicitárias. 40 anos de TV, neste sábado, 5 da tarde. Símbolos abstratos e figurativos compõem A Eterna Criança, mostra de pinturas do artista plástico Prabu, que está em exposição no Teatro São Pedro. Confira. O estilo inconfundível do Zimbo Trio no Jazz Brasil. Nesta sexta, 11h30 da noite, aqui na TVE. Antes do intervalo, eu deixei uma pergunta no ar para Harry Stone responder agora. Harry Stone, por que é que todo ano, um pouquinho antes da premiação do Oscar, você reúne um grupo de amigos e passa um filme que, curiosamente, é o vencedor? Como é que você acerta qual vai ser o vencedor? Bastante sorte,
bastante analisando 2 semanas antes e também tem um bom amigo como Hélio Cipriano que sugere os nomes. Às vezes eu aceito a sugestão dele, às vezes que não. Esse ano não aceitei e perdi. Primeira vez em 15 anos que eu pedi o melhor filme. Eu escolhi Nascido em 4 de Julho, por ser do meu primo Oliver Stone, que ganhou o Oscar. E ele recomendou Conduzindo Miss Daisy, e ele então esse ano ganhou, eu pedi. Quer dizer que o guru é Cipriano. Cipriano é que descobre qual vai ser o ganhador do Oscar, é isso? Não, isso é conversa dele. É que Hollywood já devia ter me dado um Oscar pelo dinheiro que eu já botei nas bilheterias. Eu gosto muito de cinema e sempre frequentei muito cinema. Falando em bilheteria, e já que você perguntou quais foram os maiores artistas e as maiores artistas americanas, eu perguntaria ao R. Stone quais são os 3 maiores filmes americanos de todos os tempos. Que pergunta difícil, com tantos e tantos filmes. Mas eu tenho que dizer, em primeiro lugar, Vento Levou. E tem ajudantes aqui, por que não escolhemos cada um? Tem Casablanca, cujo sucesso eu explico, porque todos nós, em algum momento da vida, trafegamos por aquele assunto. Tem razão. Camacho, e o seu? O Harry Stone está pedindo socorro. Ele já escolheu O Vento Levou, ele já escolheu Casablanca, e o seu filme? Eu estou em dúvida. Eu, por exemplo, gosto muito do Morro dos Ventos Uivantes, mas também gosto muito do Cidadão Kane. Grande mas que deixo a critério do Harry escolher entre os dois. Apoio. Timon quer balança. Apoio o seu Citizen Kane, que realmente é o histórico, né? Em matéria de bilheteria, qual desses filmes mais rendeu? Realmente, Murilo, o primeiro que eu escolheu, também Vento Levou. Agora, este ano, parece que o Cipriano, né, queria o Conduzindo Miss Daisy, você insistiu no Nascido em 4 de Julho, mas qual é realmente o grande filme deste ano? Neste momento, especialmente no Brasil e na América do Sul, foi uma grande surpresa, Sociedade de Poetas Mortos, que ainda está na bilheteria no Brasil e que tem sido, para surpresa da Hollywood, a companhia e todos nós, a sucesso no Brasil. Eu digo do povo, o povo que realmente tem assistido. E é uma fita que talvez o Robin Williams poderia também ganhar o Oscar. Você sabe que eu tenho a impressão que o sucesso e que tocou muito a juventude foi exatamente porque o professor, naquele passeio no outono, pelaquela região maravilhosa, é New England, não é? New England, Vermont. Ele diz o seguinte, que as profissões como advocacia, engenharia e economia são realmente atividades nobres, mas a liberdade, o amor, a poesia e as artes são a essência da vida. E também o lazer. Eu tenho a impressão que isso tocou muito, engrandeceu o filme. Os jovens dando limite para o profissionalismo. Né? Me diga uma coisa, será que o cinema americano atual está num ponto alto? Porque há sempre uma época, não é, em que Hollywood está fazendo grandes filmes, outras épocas não tanto. Como é que está o momento atual do cinema americano? Você sabe que, nesse momento, nós estamos com sorte, vamos dizer, que realmente temos entre 60% e 80% dos mercados mundiais. Todos os países, inclusive Itália e França, nós estamos liderando na própria França e Inglaterra. E, por sorte, ao mesmo tempo, nós dizemos sempre que onde tem uma indústria forte no país, como o Brasil, nós queremos que seja uma indústria forte, porque isso chama a atenção do cinema e o povo vai em cinema deles e nossa. E isso que nós queremos também em toda parte. Não é para ser dominante, também é para cooperar com as outras indústrias. Meu caro R, vamos voltar agora um pouco à política. Eu tenho lhe encontrado muito em Washington, em Nova York, você sempre acompanhando as reuniões do Fundo Monetário Internacional, convivendo com os grandes banqueiros americanos. Então, me ocorre lhe perguntar o seguinte,
Você não acha que a violência do plano Collor pode ter abalado um pouco a confiança dos governos, dos credores e dos investidores estrangeiros? Talvez, Murilo, nos primeiros dias, vamos dizer, porque realmente foi um plano que ninguém esperava tão forte, tão dramático. Ao mesmo tempo, pouco a pouco, eu acho que o mundo tem apreciado o facto que foi corajoso do presidente Collor de fazer isso, e os próprios banqueiros e o próprio presidente Bush, especialmente no nosso país, tem apreciado e até chamou e congratulou. E eu acho, por exemplo, agora, quando o ministro Zélia vai em Washington, New York, ela vai ser muito bem apreciada e bem recebida pelos banqueiros internacionais. Ô, Harry, eu ouvi agora há pouco, com aquelas maledicências próprias do nosso Murilo, perguntar a você se você seria capaz de assinar o plano Collor, se fosse o presidente da República. E você prazerosamente, até de certa maneira afoitamente, disse certamente que sim. Eu li no jornal há poucos dias que na última cinema que você apresentou, convidando a sociedade, você eliminou o jantar. Será que o plano Collor também restringiu as suas possibilidades financeiras de custear aquelas belíssimas recepções sob todos os aspectos agradáveis? Confesso que o plano foi exatamente que me influenciou. A primeira vez, eu acho que em anos, que nós não servimos pelo menos uma taça de vinho, mas nós achamos, 4 dias depois do plano Collor, não era época de balda lá. É melhor fazer uma coisa concentrando só no bom filme e deixa aí. Foi mesmo uma influência. Parece que você está preparando o lançamento de 2 grandes filmes. Eu acho que um é sobre um submarino, né? O Red October, é isso? Esse Exato, filme? sim. E o outro filme chama-se Always, é Always, isso? Sempre. exatamente. Como é que são esses filmes? O que eles têm de tão especial? Bom, Always é especial por ser de Spielberg. E tudo que é de Spielberg é automaticamente especial. Mesmo que seja diferente. Mas eu acho que o povo vai gostar. Nós vamos passar esse filme breve. E isso já foi passado também para o presidente. O povo vai gostar. É história de quê? História meio fantasiado. Do ponto de vista, não é muito comum de Spielberg, mas é uma pessoa que morre e depois volta vivo em outros temas. E estes outros temas, especialmente, interesse a feminina. E não tem nenhuma exibição que não tenha as senhoras chorando no final, que é garantida. Box office, bilheteria é garantida. Director Steven Spielberg. They were the best of friends. Where'd you get that oil on your face? Well, it's here. Then one day, Some did. They hear you inside their own minds, as if it were their thoughts. Give him a chance now! Okay, kid, you got a chance. Don't screw it up. I'm gonna like this job. Richard Dreyfuss, Holly Hunter, and John Goodman. Always rated PG. E o outro é Hunt for Red October, sendo que Red October é o nome de um submarino russo, soviético, é isso? Exatamente, sim. E realmente, esta semana mesmo vai ser lançado esses 2 filmes. Aliás, filmes que seu próprio presidente tem visto e especialmente viu em Brasília, depois que ele voltou do Rio outro dia, onde ele dormia no submarino, e passou também para ver o Sean Connery no nosso submarino, que é Red October. The Russian disappeared.
Invisible. This thing could park a couple of 100 warheads off Washington and New York. Stolen. He's defecting. The Russians know this, which is why they've been trying to sink him for the past 2 days. The hunt is on. Now you want us to help you hunt him down and kill him? Battle stations. Give the man a chance. From the director of Die Hard. Torpedo is an acquisition! From the best-selling novel by Tom Clancy. We sail into history. The Hunt for Red October. March 2nd. Murilo. Meu caro R, vamos voltar agora também a um outro assunto. Nos anos de 1960, o presidente Collor era apenas uma criança. Quando o presidente Getúlio Vargas deu um tiro no peito, o presidente Jânio Quadros renunciou e o presidente João Goulart foi deposto. Mas dizem que a história não se repete, embora as condições atuais sejam muito diferentes das condições daqueles tempos. O que é que você acha disso? Eu concordo com você. Como em cinema, você nunca repete uma fantástica história, triste história, o histórico. Eu não acho que nunca vai ter uma atmosférica, o ambiente para esse tipo de vida triste. E eu acho que em vez daquilo, o público, mesmo a mais população, sempre vai apoiando seu presente, seja que for. E justamente aproveitando esse momento, a respeito da pergunta do Murilo sobre os efeitos do plano Collor no exterior, aquelas nossas andanças nos Estados Unidos e Europa sobre negócios para o Brasil, a inflação e a parte política nunca impediram do capital estrangeiro vir para o Brasil. O ingrediente fundamental que você ouvia então e você ouve hoje é a manutenção das regras do jogo. Esta é realmente o caminho da conquista do capital estrangeiro. Ele confia nas regras do jogo. Aí vem. Agora, será que esse capital estrangeiro vem também para o cinema brasileiro? Quer dizer, será que vai haver coprodução, por exemplo? Eu acho que mais que nunca, essa é a chance de uma coprodução, especialmente que o governo tem terminado Embrafilm, que era um grupo que financia bastante cinema. Então, o cinema brasileiro tem que procurar outros caminhos. E nós estamos realmente dispostos, coproduções, a ajudar em outros filmes, se for o caso. Obviamente, tudo no base é comercial, não? E se você tem um plano que vai funcionar bem, você sempre tem investigadores, pessoas que estão dispostas a investir. Porque cinema sempre vai ser cinema. Meu caro R. Stone, você acha que na sua área do cinema, das bilheterias, está havendo uma recessão? Neste momento, sim. E desde o plano Collor tem sido, por várias razões, recessão. A mudança também no cinema está acontecendo. Hoje em dia, por exemplo, em Tóquio, na Alemanha, e mesmo começando a ser no Brasil, o videocassete está passando o cinema do ponto de vista de bilheteria, do ponto de vista do sucesso financeiro. Isso vai continuando. Mas como nós estamos todos casados, cinema, televisão e vídeo é junto, é a mesma companhia, mesmo dono, então um passa o outro, mas fica dentro da família. Mas, o Harry, eu tenho observado que já faz bastante tempo que não se cria no Brasil, ou no Rio de Janeiro, salas de sessões cinematográficas novas. Não aparece nenhum cinema novo. Os cinemas que estão todos eles oferecem péssima comodidade. Uma receptividade estranha, desagradável, mal cheirosos, sem ar-condicionado, tudo isso. Isso reflete o quê? Que não dá lucro, não é rentável a passagem de cinema, a projeção dos filmes para as companhias que exploram os cinemas no Brasil? Ou, em verdade, isso quer dizer um sinal de decadência, propriamente dito, em termos de exibição pública, de cinema, de teatro, de todas as outras coisas. O que é que você acha disso? A arte está em decadência? A arte não está. Que está realmente cinemas grandes que eram famosos no passado,
em todos os países. Isso tem que ser agora dividido geralmente em 2 cinemas, menores cinemas, e o filme ainda tem sua vez e tem o chance grande, mas os grandes cinemas que você está falando, isso realmente não seria construído mais. Também não esqueça que essas propriedades, para construir um grande cinema, custa fortuna, que realmente não compensa sozinho. Por isso tem vídeo e tal. Um exemplo perfeito em Brasília, que resolveram fazer 5 cinemas em vez de um grande. E esses 5 cinemas, com 5 escolhas de filmes, tem sido um dos maiores sucessos. Então isso mostra que o cinema continua e tem que ser outra forma. Nós estamos chegando, Harry Stone, a outro intervalo. E eu vou deixar aqui uma pergunta no ar. Há pouco eu perguntei a respeito de coprodução e eu vou voltar a esse assunto, porque parece que a nossa Norma Bengel está querendo fazer um filme, O Guarani. E eu ouvi dizer que existem americanos interessados em fazer uma coprodução. Até que ponto isso é verdade? Daqui a pouquinho, Harry Stone vai responder. Humor e confusão no Cadernos de Cinema. Copacabana, uma comédia musical com Carmen Miranda e Groucho Marx. Neste sábado, 2 da madrugada, aqui na TVE. Até o dia 30 de maio, a Secretaria da Maternidade Mário Tota estará recebendo os trabalhos para o 7º Simpósio de Obstetrícia e Perinatologia. Informações na Rua Anis Dias, 285. Sua principal preocupação foi com o desenvolvimento de aviões específicos de combate. Marechal Arthur Harris, ministro do Ar da Grã-Bretanha, no último episódio de Os Comandantes da Segunda Guerra. Neste domingo, 1h10 da madrugada, aqui na TVE. Antes do intervalo, eu deixei uma pergunta no ar para Harry Stone responder agora. Norma Bengel está querendo fazer um filme, um épico brasileiro, O Guarani. Será que os americanos estão interessados em ajudar a Norma Bengel a fazer esse filme? Você sabe que Norma Bengel, grande atriz de muitos anos e muitos filmes, está conseguindo interessar os americanos, porque realmente Guarani é uma famosa história e ela está convencida que seria ótimo para o mercado mundial. Eu acredito que seria, se for muito bem feita, e ela queria ser diretora. Eu acredito que nós vamos continuar discutindo a ajuda e interesse na coprodução. Meu caro R, você sabe que o meio ambiente é um assunto quente hoje. Daí o sucesso da novela O Pantanal, que a TV Manchete está apresentando. Então eu lhe pergunto o seguinte, em que é que está aquela odisseia da história do Chico Mendes na Amazônia? Realmente, os 2 grandes produtores que compram os direitos veio aqui quase em sigilo e fica com os advogados brasileiros e tudo combinou e conseguiu os direitos. E hoje, presidente e vice-presidente da Columbia Pictures em New York, chamada Guber e Peters. E Guber que veio, especialmente tem grande background. Ele que produziu Batman e produziu o filme que ganhou o Oscar, Rain Man. Quer dizer, 2 mans aí, então agora que ele quer Chico Mendes Man, não?
E ele tem esse direito, ele acha que talvez nem no Brasil, mas no mundo vai ter grande interesse nessa fita, que está muito quente, como você falou, e está muito na moda. Murilo está mencionando aqui o Pantanal, né, uma novela, e eu me lembrei de uma coisa. Harry Stone participou de uma novela, não foi, como ator? Foi, com surpresa minha e prazer. Cananga do Japão. Ah, exatamente. Cananga do Japão. Também na Manchete, e foi um convite de Rodolfo para mim ser um milionário americano para vir com Tony Carreira para ser marido dela. Gostou da experiência? Vai muito. Repetir? Se eu achar alguém que me quer, acho que eu vou aceitar. Mas, o Harry, as novelas aqui no Brasil têm grande sucesso, são aceitas e uma aficionada é enorme. Eu pergunto a você, se transportasse essas novelas para os Estados Unidos, elas teriam aceitação igual ou seriam fracassos ou teriam êxito? Não, Camacho, essas novelas já estão em partes dos Estados Unidos, principalmente que nós chamamos Latin Circle, que de Califórnia, Texas, Nova York, Chicago. Esse Latin Circle, nós temos que traduzir, o círculo latino, quer dizer. Círculo latino, principalmente, mas pessoas que estão interessadas, o que entende, em primeiro lugar, espanhol, mas espanhol você também entende português. Essas têm sido sucesso e acho que vai continuar. E realmente, Manchete e Globo têm feito novelas que eu acho, às vezes, que o próprio cinema brasileiro poderia aprender certas coisas. Eu acho que agora nós podemos conversar um pouquinho de um ping-pong para saber, por exemplo, qual é o seu clube. Eu sou do Fluminense. Qual é a sua escola de samba? Eu gosto de tantos que eu não andei com nenhum ainda, mas que eu vou escolher, Hélio? É muito simples. Eu conhecendo você há 40 anos, eu diria que opções para você não são agradáveis. Quer dizer, você nunca desfilou em escola de samba? Não desfilou. Desfilei sozinho andando como gaúcho uma vez e foi a primeira vez que eu comecei um bigode. Não a barba, a bigode. E como gaúcho, eu fico até agora com esse bigode. Qual é o seu hobby? O que é que você faz fora do trabalho? Eu gosto de esportes, pouco como seu presidente. Não tanto, não. Eu gosto de nadar e correr e ficar no ar livre. Me diz uma coisa, Harry Stone. Você é um anfitrião mais consagrado do Rio de Janeiro. Dia muito você recebe a sociedade nas suas reuniões cinematográficas. E o faz muito bem, trazendo a todos uma alegria incontida, porque vai lá e tem uma boca livre especial, regada, bom uísque e tudo mais. Eu pergunto a você acha que antigamente era mais elegante do que agora? As pessoas tinham mais cuidado no vestir, no conviver, as pessoas eram mais inteligentes ou menos inteligentes que agora. Você seria capaz de dar essa resposta e, em seguida, dizer a você qual é, por exemplo, a pessoa que mais lhe impressiona, mulher, evidentemente? Realmente... ou lhe impressionou no Brasil, no que Rio? mudou muito desde que eu cheguei até hoje. Antigamente, era muito mais festas. E pessoas, eu como americano estava acostumado em Washington, tudo, que seu convidado de honra não sai pelo menos às 11h15, as pessoas começam a olhar o relógio. Eu me lembro aqui, no princípio, se você, à 1h30 da madrugada, já disse boa noite, ele diz, mas já vai. Hoje em dia, isso não existe mais. E começando com Brasília, aqui em Brasília, quando o convidado de honra vai, as pessoas vão em massa, quer dizer, mudou muito. Mas... também eu acho que, do ponto de vista de mudar, de vestir e tudo, ainda os brasileiros são elegantes. Eu gostaria de prosseguir fazendo um adendo a essa pergunta. Sim. Você agora está indo sempre para Brasília. Parece-me que o seu novo amor é Brasília, em detrimento dessa cidade que é tão encantadora e que você se diz carioca, né? Eu digo assim, o que é que você encontra em Brasília que te agrada tanto, sabendo de antemão, a meu entender, que Brasília é uma das cidades mais provincianas que se conhece,
tendo em vista que há um antagonismo extraordinário entre aquele visual de 2000 anos do Niemeyer e aquele povo que habita lá, viu? Porque o Rio de Janeiro exorciza o provincialismo. Mas Brasília parece que o mantém, porque aquela política de campanário que o Murilo, com muita propriedade, conhece, porque ele é um analista político e tudo isso. O que é que você tem encontrado? Será que é o Collor? Você está querendo, está examinando sob o aspecto cinematográfico, que ele seja um bom galã, tendo visto o presidente dos Estados Unidos, que foi realmente antes, quer dizer, ele foi antes de ser presidente, um ator cinematográfico. E você acha que o Collor, deixando a presidência, teria a possibilidade, por exemplo, de ir para Hollywood, fazer um tipo assim, Indiana Jones? O que você acha? Isso seria muita coisa, porque eu acho que o presidente Collor vai ser sempre um poder no seu país. E você perguntou por que eu gosto de Brasília. Eu acho que simplesmente porque é o lugar de poder. E a indústria, seja que for, precisa poder. Precisa conhecer pessoas do governo, precisa se defender a sua posição. Mas isso não quer dizer que você não gosta. É muito, sempre Rio. Eu gosto de dar uma festa tanto quanto aqui como na Brasília. Brasília, profissionalmente, em Rio, mais para prazer encontrar os amigos, não? Nós falamos aqui muito já de cinema americano. Sim. Agora eu queria saber o seguinte, de que filmes brasileiros você gostou ou você gosta? Eu quase vejo, quando puder, todos os filmes brasileiros. Um dos últimos que eu vi com Cacá Diegues foi Os Dias... Dias Melhores Virão. Alguém me acusou naquela época, porque foi exatamente antes das eleições, ou imediatamente depois das eleições, que ter sido usando um filme brasileiro com esse título, dizendo alguma coisa. Eu que tenho sido sempre um amigo do presidente Sarney, então eles brincavam comigo sobre essa coisa. Mas eu achava o filme bom, eu achava a Marília Pera uma grande atriz, e é mesmo. E, francamente, tentamos até ajudar conseguir ser um dos filmes do filme estrangeiro dos Oscars. Só ganhou no 15 lugar, mas não é fácil. Com 35 filmes estrangeiros também não seria fácil. Mas gostei desse filme. Tenho gostado. Não tenho visto ainda a Boca de Ouro do Tarcísio, mas eu vou ver esses fins de semana. O Boca de Ouro? Sim. Cipriano. Harry, na sua opinião, uma coisa que sempre me deixou perplexo, essa capacidade do Brasil fazer essas novelas extraordinárias e serem tão superiores aos filmes. Por que será isso? Qual é a razão disso? Eu tenho a impressão que os produtores dos filmes ainda vivem um pouco do passado em pensar como seria para o povo. Eu acho que eles não acompanhou tanto a mudança do gosto do povo como a novela. Novela também cuida muito dos detalhes. Mas a execução é perfeita. Mas também não esqueça que você tem Manchete e Globo atrás disso que questiona muito dinheiro. Às vezes um filme é feito com um orçamento muito limitado. Isso faz a diferença. Detalhe faz a grande diferença em um filme, tanto quanto em novela. Eu gostaria de responder aqui a pergunta do Cipriano, explicando um pouco que as novelas têm os patrocínios comerciais que cobrem os custos da produção das novelas, enquanto o filme não tem patrocínio comercial, não tem os breaks para os anúncios. Talvez seja isso a razão. Inclusive, dentro da novela também, a pessoa toma um determinado refrigerante, usa um determinado carro, não é verdade? Então, tudo aquilo, merchandising também ali, está captando dinheiro. Será isso? Isso seria certamente uma ajuda, porque com o grande orçamento você pode produzir um grande... Falando ainda de filmes brasileiros, você chegou a ver as famosas chanchadas brasileiras da Atlântida com Oscarito, com o Grande Otelo? Chegou a ver? Cheguei a ver, sim, porque Luiz Severo Ribeiro tem sido todo o tempo meu melhor amigo no Brasil e o grande exibidor. E, naturalmente, quando eu cheguei, já comecei vendo... Você que chamou chanchadas, eu chamei filme brasileiro.
Porque naquela época o cinema brasileiro fazia muito sucesso e agora não. Por que será? O público também não tinha tantas outras escolhas e também eles gostaram da própria cinema deles. Oscarita, me lembro bem pessoalmente e tudo, ele era muito popular e por razão. Hoje em dia os gostos mudaram muito, não? Talvez nosso benefício, em parte, porque hoje em dia os jovens gostam muito de cinema americano. Não que desgostem do cinema brasileiro, mas talvez por as mudanças de gosto. Mas a máquina americana, a máquina de propaganda, será que não é responsável por grande parte desse sucesso dos filmes americanos e o brasileiro não tem dinheiro para tanta propaganda? Será isso? Você sabe que até hoje a melhor propaganda é a boca a boca. Quando você lança um filme, o filme pode morrer, mesmo com tanta publicidade, pago, cinemas e televisão, jornais, mas pessoa a pessoa, a filme vai pegando como a Sociedade de Mortes, Poetas Mortes e de boca a boca. Essa história de uma grande inversão na propaganda dos filmes, eu tenho um exemplo profundamente infeliz. O George Stevens fez a maior história jamais contada, que seria a tradução direta, The Greatest Story Ever Told. Eu estive lá no estúdio e tive a oportunidade de almoçar com ele. Já havia publicações de gente espalhada pelos Estados Unidos. Era uma história de Cristo. Os burrinhos que iam levar Cristo já estavam no estúdio há 2 anos. Havia um pintor italiano famoso na época, Novarese, que estava fazendo os trajes em aquarela, que depois foram leiloados, vendidos por uma fortuna, e o filme foi um tremendo fracasso. Murilo. Olha, meu caro eu acho que nós estamos praticamente encerrando a nossa programação. Temos mais algum tempinho para perguntas? Um pouquinho. Eu gostaria só que você transmitisse uma mensagem, praticamente final, sobre como é que você está vendo a atual conjuntura brasileira. Qual é o seu olhar, qual é a sua análise que você faz sobre esses próximos dias que vêm por aí? Murilo, você sabe que eu sinto que eu conheço pessoas, sinto que eu conheço coisas que vão acontecer e sinto agora que realmente o Brasil vai para frente. E estou esperando sempre que a própria brasileiro vai apoiar um plano para a coisa realmente vai para frente. Eu me lembro que pouco tempo atrás eu estava com um grande amigo, Vernon Walters, que é nosso embaixador em Bonn. Ele estava falando com um grupo de alemãos e a palavra sobre o Brasil foi mencionada. Ele disse que você sabe que os melhores amigos do Brasil não são brasileiros, são estrangeiros, porque nós sabemos que vai ser o país do mundo. Ele falando isso com alemãos, eu achava muito corajoso, muito interessante, né? Harry, você viveu no Rio de Janeiro numa bela época, como eu também, já passou. Aquela época dos cassinos do Rio de Janeiro, em que os músicos, as orquestras, os artistas, o intercâmbio artístico internacional se fazia presente. E havia uma alegria incontida em quase toda a população, que todas as noites passavam visitando esses cassinos, esses salões de Copacabana, Atlântico, Urca e etc, etc, etc. Você é contra ou é a favor do jogo? Eu sou a favor enquanto você escolhe o lugar certo. Eu acho que não pode ter, evidentemente se provou também que não pode ter em todos os lugares, em Rio e tal, ou outros lugares talvez, tem que ser escolhido. Como Las Vegas, como Atlantic City, você viu que não é em toda parte dos Estados Unidos. Talvez escolha bem lugares. Eu acho que você também ia voltar com os orquestras, cantores e tudo internacional também. Será um sucesso. Nós estamos rigorosamente no final do programa, mas eu queria só uma palavrinha. Se algum dia você tiver que deixar o Brasil, de que é que você vai sentir mais saudade? Jeito brasileiro. Assim encerramos este programa 54 minutos, mas nós queremos agradecer a presença dos nossos convidados. Do jornalista
Murilo Melo Filho. O advogado e professor Alexandre Camacho. E o empresário Hélio Cipriano. E o nosso agradecimento especial para Harry Stone, o embaixador de Hollywood aqui no Brasil. Obrigada. Obrigado. Assim chega ao fim este programa 54 Minutos, que foi transmitido em cadeia nacional pelas emissoras que compõem a Rede Brasil da Fundação Roquete Pinto. Nós convidamos você a estar conosco no nosso próximo programa, quando entrevistaremos outra personalidade do cenário nacional. Até lá e uma boa noite. Assista nesta sexta-feira o 5º capítulo da minissérie Viajantes do Tempo, 7:50 da noite, aqui na TVE.